Sim, que reviravolta que aconteceu dentro das eleições francesas, gente. Eu juro, tava todo mundo imaginando de que a direita iria ganhar nessas eleições. Inclusive eu botei fé que a direita ia ganhar, ter a maioria absoluta dentro do parlamento francês. Só que assim, gente, saiu tudo de fora do contexto e, na verdade, quem ganhou foi a esquerda. E galera, foi uma das eleições, assim, que pra mim foram uma das mais sem noções que eu vi até hoje, assim, das piores. Porque da mesma forma que a esquerda ganhou, teve partidos que eram do centro, como por exemplo a galera do Macron lá, não somente ele, mas os partidos que são centristas, eles perderam quase 82 cadeiras, então saiu assim meio que gato por lebre. E agora a gente tem que ver se vai ser bom pro Macron ou não, né? Porque assim, vamos discutir sobre esse tema. Tem muita coisa pra gente falar, porque agora que a gente tem que claramente quem ganhou foi a esquerda, o rumo da França vai ou piorar ou melhorar, mas a chance de piorar é muito grande. Aliás, vamos ter umas mudanças boas agora na França. Então vamos conversar sobre isso, tá, gente? Como eu disse pra vocês, teve as eleições francesas, no primeiro turno quem ganhou foi a direita e agora, na definitiva do segundo turno, a gente viu que quem ganhou foi aí a esquerda, com quase, assim, uma quantidade enorme, quase maioria absoluta. Não foi maioria absoluta, mas a gente viu que, assim, tem uma quantidade enorme de cadeiras que são aí da esquerda, né? Que, assim, já tinha uma quantidade muito boa antes dentro do parlamento francês, mas quem fosse contar quem tinha mais, assim, cadeiras dentro do parlamento, lá em 2020 poucos aí, a gente olhar, vamos botar o ano passado, antes das eleições, tá? Lá, o ano passado, a gente viu, então, que quem tinha maioria absoluta aí das cadeiras, né? Maioria absoluta, não. Vamos dizer, a grande maioria era, no caso, os partidos centristas, tá, gente? Que o quê? Tinha uma quantidade muito grande. E os partidos centristas, por serem do centro, acabava que eles faziam o quê? Eles tinham o direito de escolher qual lado eles estariam e o que eles iriam fazer sobre os temas. Ah, legal, o centro ele tem a decisão de escolher para onde ele quer pender, porque o centro normalmente ele pende para um lado, né? Então eu penderia para a esquerda ou penderia para a direita. E foi o caso aí que a gente viu. Tava naquele lero-lero. E aí, depois disso tudo, né? Depois, principalmente das eleições no parlamento francês, e aliás, antes das eleições do parlamento francês, a eleição no parlamento europeu, a gente viu que quem tinha ganhado era a direita. E no caso, assim, o que se esperava, se a direita ganhou no parlamento europeu, era que ela ganhasse também no parlamento francês. Só que não aconteceu isso. Foi assim, teve uma revogada do próprio parlamento, Macron dissolveu esse parlamento. Dissolvendo esse parlamento, o que o Macron fez? Ele colocou tudo em risco, poderia não dar tudo certo ou dar tudo errado pro lado dele, e no final agora a gente viu que a direita realmente não conseguiu a força necessária para ganhar. Agora a gente tem o fato de que a Marine Le Pen, que é a presidente, assim, a gente pode olhar, do partido, não tem uma força absoluta dentro do parlamento agora, ou seja, para ela conseguir aprovar projetos ou então um provável candidatura depois, vai ser muito difícil. Não é uma coisa que vai ter, assim, chance ou absoluta certeza de que vai acontecer. Porque, aliás, vamos falar, isso só aconteceria se o parlamento fosse absoluto ou então tivesse uma quantidade muito grande da direita, mas a direita agora ficou em terceiro lugar, ou seja, tem que passar por cima ainda de quem é a esquerda e, aliás, do centro, que está pendendo para o lado da esquerda. Mas o que o partido fez para conseguir ganhar? E, aliás, o que eu considero que foi um dos melhores planos de campanha que eu vi até hoje dentro da França, foi o que fizeram agora, depois com o partido de esquerda. Tinha muito candidato, gente, vocês têm que entender assim, que tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda tinha muito candidato. E a direita estava com medo aí, né, desses candidatos seus, meio que assim, perderem as vagas, né? Só que mesmo com medo, ela não mudou nada, assim, eles deixaram completamente do jeito que estava, sem alterar, sem tirar a gente, sem fazer nada, só falaram, deixa que o povo vai votar, a gente vai conseguir ter a maioria absoluta. Já a esquerda, que estava mais com medo ainda do que a direita, falou, não vamos deixar assim não, porque isso vai dar errado pra gente. E acredito, se tivessem deixado do jeito que estava, a chance realmente deles conseguirem ter aí absoluto no parlamento, ou então qualquer coisa que viesse de conseguir
ter uma quantidade boa dentro do parlamento, iria ser esgotado, porque se você tem 5 candidatos e 10 pessoas votando, a chance, isso aqui é um exemplo, tá, gente, não é essa quantidade, é números muito maiores, mas pô, você tem 5 candidatos, 10 pessoas votando, esses votos vão dissolver em 5 pessoas, ou seja, as chances de a gente ter candidatos eleitos aqui com votos altos são difíceis, ou seja, é muito mais difícil você colocar um candidato lá dentro dessa forma. Então o que a esquerda fez? Ela pegou desses 5 e falou, ó, vamos pegar os 5, a gente elimina 3 desses, deixa apenas 2, ou seja, 10 pessoas vão ter apenas 2 candidatos para votar, ou seja, reduzindo o número de candidatos, quem é da esquerda vai continuar votando na esquerda e vai votar em um candidato que seja da esquerda, ou seja, a chance desse candidato conseguir mais votos, estar se eleito aí, conseguir se manter no próprio parlamento é muito maior do que a gente ter uma dissolvência de votos muito grandes, que é o que a direita faz, e deixou aí o pau comer, e é por isso que a direita ganhou, assim, uma quantidade muito boa. A gente tem que olhar que foram 55 pessoas a mais do parlamento de direita, que é a reunião nacional, no caso, que é o parlamento da Marine Le Pen. Ganharam muito, mas em comparação com quem era da esquerda, depois dessa técnica doida que eles fizeram de eliminar os candidatos que não tinham sido eleitos ainda, ou então que não tinham tanta chance, eles conseguiram ganhar muito mais e ter uma maioria absoluta. Assim, têm uma força muito maior. E agora, Macron ficou na mão da esquerda. Só que assim, pro Macron era melhor ficar na mão da esquerda do que ficar na mão, assim, da própria direita, né? Porque a direita, ele é brigado, tem aquele parangolê todo que ele tem contra a direita. E pro outro lado, a esquerda já tá um pouquinho aliada mais e já tinha vários acordos entre a própria esquerda e o Macron, que ali é um partido de centro voltado pra esquerda, tá, gente? Que a gente sabe. Se o centro tiver que pender para um lado, o centro do parlamento francês vai pender pro lado da esquerda. E ao contrário do que muitos pensaram, né, todo mundo achou que quando entrasse o parlamento de esquerda, a chance seria da esquerda querer tomar aí, né, e colocar parlamentos, no caso, para o primeiro-ministro de esquerda, trocar, fazer aquele fuzuê todo e tornar uma coisa mais voltada para a esquerda. Só que a esquerda fez algumas coisas, ou seja, ela manteve o primeiro-ministro, então assim, a gente tem aqui, que é o Gabriel Attal, se eu não me engano, vai continuar, tá, ao invés do Jordan Bardella, vai ser aí o caso disso. Então, resumindo, o Jordan Bardella não vai ser o mais jovem agora, vai continuar do jeito que tá. E a chance dele ser ministro é muito mais difícil, ou seja, não vai ter aí quase ninguém de direita para ser ministro. Então, resumindo, chance de ser um partido de direita que vai conseguir aí escolher quem vai pertencer ao parlamento ou não, quem não vai pertencer, é difícil. Ou seja, a gente vai ter agora uma união completamente grande entre todo o parlamento, que seja de esquerda ou são uma galerinha de centro que vai entrar, e as chances da gente ter as mesmas coisas que estavam acontecendo antes no parlamento, e claramente das decisões francesas, são assim, totalmente conforme o previsto. Ou seja, vamos voltar a ver, né, o financiamento grande da própria Ucrânia. A gente vai ver uma pauta anti-imigração, não vai ter, tá? Pauta anti-imigração, a gente vai ver uma reduzida boa nessa pauta. E além disso, também tem outros pontos que são aí de agropecuária francesa, e tem outras coisas também mais que a gente tem que citar. Mas assim, as pautas mais humanitárias, que são consideradas da esquerda, vão continuar e não vai ter diferença nenhuma disso. Ou seja, a chance é que fique ainda um pouco mais extremo do que a gente tem até hoje, que antes quem tinha mais um poderzinho era o centro. Mas assim, o que acontece é que agora, sem maioria absoluta, a direita não ter ganhado, tal, a chance deles conseguirem posteriormente colocar outro governo vai ser difícil. Aliás, a França, ela tem um governo de esquerda, a gente pode dizer, desde quando aí terminou, né, a Segunda Guerra Mundial, porque assim começou aí a esquerda a tomar peito lá na França. E até hoje a gente não tem um governo de direita, ou seja, a chance disso acontecer realmente vai ser mais difícil agora. Mas põe nos comentários o que você acha. Você acha que tem que ser governo de direita, de esquerda? Quem ganhou na França? Tá certo essas eleições? Não tá certo? Tem alguma coisa de errado? Porque, de certa forma, eu achei um pouco aleatório o fato da direita ter uma força grande no parlamento europeu, né? E, além disso, não ter força no parlamento francês. Foi uma coisa que, pra mim, de certa forma, não bateu muito bem, não casou. Mas, às vezes, os franceses pensam diferente para governar aí, né, a própria União Europeia, e o país deles tem que ser de outro modo. Mas põe nos comentários.